Você já leu sobre a doença de Chagas? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Ao final deste vídeo, você irá descobrir várias curiosidades e uma mensagem importantíssima acerca desta doença. Mas vamos lá. Primitivamente restrita aos pequenos mamíferos das matas e campos das Américas, desde a Patagônia até o sul dos Estados Unidos, animais como tatus, gambás e roedores convivem com os barbeiros silvestres e, através de um mecanismo biológico chamado de interação entre eles, circula o hoje conhecido como Trypanosoma cruzi, o micróbio descoberto por Carlos Chagas. Com a chegada do homem e os processos de colonização, com a invasão humana em muitos lugares, aconteceram os desequilíbrios ecológicos causados pelos desmatamentos, queimadas, e os barbeiros foram desalojados, invadindo as habitações rústicas e pobres dos lavradores e colonos. Com isso, a doença chegou aos homens e aos mamíferos domésticos. Início do século XX, a doença de Chagas é descoberta em 22 de abril de 1909 pelo sanitarista brasileiro de nome Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, que anunciou formalmente à Academia Nacional de Medicina a descoberta de uma nova doença, que ficou conhecida como a doença de Chagas. Mas o que é a doença de Chagas? A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, assim batizado pelo cientista Carlos Chagas, seu descobridor, em homenagem ao também cientista Oswaldo Cruz. Atualmente existem aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, cerca de 30 a 40 mil novos casos com 10 mil mortes a cada ano. Mas vamos conhecer a doença. A doença de Chagas é transmissível, causada por um parasito e transmitida principalmente através do inseto denominado barbeiro. O Trypanosoma cruzi, no homem e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas. Já os barbeiros abrigam-se em locais muito próximos à fonte de alimento, e podem ser encontrados na mata, escondidos em ninho de pássaros, toca de animais, casca de tronco de árvores, monte de lenha e embaixo de pedras. Nas casas, escondem-se nas frestas, buracos nas paredes, nas camas, nos colchões e baús, além de serem encontrados também em galinheiro, chiqueiro, paiol, curral e depósitos. A transmissão se dá pelas fezes que o barbeiro deposita sobre a pele da pessoa enquanto suga o sangue. Geralmente, a picada provoca coceira e o ato de coçar facilita a penetração do trypanosoma pelo local da picada. O Trypanosoma cruzi contido nas fezes do barbeiro pode penetrar no organismo humano também pela mucosa dos olhos, nariz e boca ou através de feridas ou cortes recentes na pele. Podemos ter ainda outros mecanismos de transmissão através de transfusão de sangue, caso o doador seja um portador da doença, transmissão congênita da mãe chagásica para o filho via placenta, manipulação de caça, ingestão de carne contaminada e acidentalmente em laboratórios. Os sintomas da fase aguda: febre, mal-estar, falta de apetite, edemas, inchaços localizados na pálpebra ou em outras partes do corpo, aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. Em crianças, o quadro pode se agravar e levar à morte. Frequentemente, na fase aguda, não há qualquer manifestação da doença, podendo passar despercebida. Na fase crônica, em muitos pacientes, pode passar um longo período ou mesmo toda a sua vida sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora sejam portadores do trypanosoma. Em outros casos, a doença prossegue ativamente passada a fase inicial, podendo comprometer muitos setores do organismo, salientando-se o coração e o aparelho digestivo.
E o tratamento? As drogas hoje disponíveis são eficazes apenas na fase inicial da enfermidade, daí a importância da sua descoberta precoce, alertando que o tratamento da doença de Chagas deve ser indicado e acompanhado de perto por um médico após a confirmação da doença. Esses medicamentos são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente. E sobre a prevenção? Baseia-se principalmente em medidas de controle ao barbeiro, impedindo a sua proliferação nas moradias e em seus arredores. As atividades de educação em saúde devem estar inseridas em todas as ações de controle, bem como as medidas a serem tomadas pela população local, tais como melhorar a qualidade da habitação através de reboco e tamponamento de rachaduras e frestas, usar telas em portas e janelas, impedir a permanência de animais como cão, gato, macaco e outros no interior da casa, evitar montes de lenha, telhas ou outros entulhos no interior e arredores da casa, construir galinheiro, paiol, tulha, chiqueiro, depósitos afastados das casas e mantê-los limpos, retirar ninhos de pássaros dos beirais das casas, fazer limpeza periódica nas casas e em seus arredores e difundir junto aos amigos, parentes, vizinhos, os conhecimentos básicos sobre a doença, o seu transmissor e sobre as medidas preventivas. Caso sejam encontrados, encaminhar os insetos suspeitos de serem barbeiro para o serviço de saúde mais próximo. Agora vamos às curiosidades prometidas no início do vídeo. O dia 14 de abril é reconhecido como o Dia Mundial da Doença de Chagas. A data foi incluída no Calendário Mundial da Saúde apenas em 2019 e no ano de 2020 foi comemorado oficialmente pela primeira vez, ou seja, mais de 110 anos depois da sua descoberta, que lembro, foi em 22 de abril de 1909. A primeira paciente, uma menina brasileira chamada Berenice Soares de Moura, foi diagnosticada para essa doença pelo Dr. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. Denominada de doença silenciosa e silenciada, não apenas por seu curso clínico lento e frequentemente assintomático, mas também porque afeta principalmente pessoas pobres que não têm voz política ou acesso a serviços de saúde. Mas quem era Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas? Nascido na cidade de Oliveira, Minas Gerais, foi um biólogo, médico sanitarista, infectologista, cientista e bacteriologista brasileiro, que trabalhou como clínico e pesquisador, atuante na saúde pública do Brasil e que iniciou a sua carreira no combate à malária. Mais curiosidade, pela primeira vez, repito, pela primeira vez na história da medicina, um mesmo pesquisador identificava o vetor, o agente etiológico, a doença humana causada por esse parasito, as descrições epidemiológicas sobre a doença e os reservatórios domésticos e silvestres, ou seja, elaborou um trabalho completo, como dizemos, de cabo a rabo, digno de um pesquisador de respeito. O seu trabalho foi apresentado para o mundo em alemão, português e inglês. Mas vamos a mais curiosidade. Comumente se atribui o nome de barbeiro, dado ao triatomínio transmissor da doença de Chagas ao homem, ao fato do inseto picar principalmente a face da vítima, por ser a mesma mais acessível, em virtude de permanecer descoberta durante o sono. A associação da face com barba teria dado origem à denominação de barbeiro. E, finalmente, um alerta importantíssimo: muito cuidado ao matar o barbeiro, pois você pode acabar se contaminando com o parasita que habita no interior do barbeiro. Pode não representar muito, mas esta é a minha homenagem, o meu reconhecimento a esse brasileiro ilustre. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.